Swayam Samutirya Dustaram Dyumam Bhavarnavam Bimamadabra Saurida Bhavat Padam Bhuruhanava Matrate Nidhaya Yatha Sadanugraho Bhavam. Swayam pessoalmente, Samutirya, cruzando perfeitamente, Sudustaram, que é muito difícil de cruzar, Dilmam, ó Senhor, que vos pareceis exatamente como o sol, iluminando a escuridão deste mundo de ignorância. Bhava Arnava, o oceano de ignorância, Bhima, que é extremamente turbulento, Adabra Saurida, devotos que são sempre amigos das almas caídas, Bhavat Padamboruha, vossos pés de lótus, Navam, o barco destinado a cruzar, Atra, neste mundo, eles, os Vaishnavas, Nidhaya, deixando atrás de si, Yataha, rumo ao destino último, Vaikunta, Satanugraha, que sois sempre bondoso e misericordioso para com os devotos, Bhavan, vós. A tradução é a seguinte: ó Senhor, que vos assemelhais ao sol reluzente, estais sempre disposto a realizar o desejo de vosso devoto e, portanto, sois conhecido como a árvore dos desejos, Vancha Kalpataru. Ao refugiarem-se inteiramente em vossos pés de lótus, a fim de cruzarem o turbulento oceano da ignorância, os acharyas deixam na terra o método que os ajudou nesta conquista. E como sois muito misericordioso com vossos outros devotos, aceitais este método para ajudá-los. Significado dado por sua divina graça a C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Esta declaração revela como juntos os misericordiosos acharyas e a misericordiosa Suprema Personalidade de Deus ajudam o devoto sério que quer retornar ao lar, retornar ao Supremo. Sri Chaitanya Mahaprabhu, em seus ensinamentos a Rupa Goswami, disse: Brahmanda Brahmite Kona Bhagyavan Jiva Guru Krishna Prasade Paya Bhaktilata Bija, do Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 19.151. Pode-se alcançar a semente de Bhaktilata, serviço devocional, através da misericórdia do Guru e de Krishna. O dever do Guru é, de acordo com o tempo, circunstâncias e candidato, encontrar os meios mediante os quais alguém pode interessar-se em prestar serviço devocional, o qual Krishna aceita do candidato que se esforça para conseguir voltar ao lar, voltar ao Supremo. Após vagar por todo o universo, alguém que dentro deste mundo material é afortunado, busca refúgio em semelhante guru, ou acharya, que então o treina de maneira adequada a prestar serviço de acordo com as circunstâncias, a fim de que a Suprema Personalidade de Deus aceite este serviço. Isto facilita ao candidato alcançar o destino último. Portanto, é dever do acharya encontrar os meios pelos quais os devotos possam prestar serviço com base nas recomendações dos Shastras. Rupa Goswami, por exemplo, a fim de ajudar os futuros devotos, publicou livros devocionais, tais como o Bhakti Rasamrita Sindhu. Logo, é dever do acharya publicar livros que ajudem os futuros candidatos a aprenderem a servir e, recebendo a misericórdia do Senhor, tornem-se elegíveis a retornar ao lar, retornar ao Supremo.
Em nosso movimento da consciência de Krishna, este mesmo caminho está sendo prescrito e seguido. Por isso, aconselha-se que os devotos evitem 4 atividades pecaminosas: sexo ilícito, intoxicação, consumo de carne e jogos de azar. E cantem 16 voltas diárias. Estas são instruções autênticas. Como nos países ocidentais, o cantar constante não é possível, ninguém deve artificialmente tentar imitar Haridas Thakur, mas todos devem seguir o método aqui exposto. Krishna aceitará o devoto que segue à risca os princípios reguladores e o método prescrito nos vários livros e textos publicados pelas autoridades. O Acharya dá o método adequado para alguém cruzar o oceano da ignorância, aceitando o barco dos pés de lótus do Senhor. E se este método for seguido à risca, os seguidores, pela graça do Senhor, enfim chegarão ao seu destino. Este método chama-se Acharya Sampradaya. Portanto, diz-se que Sampradaya Vihina Ye Mantraste Nishphala Martaha, do Padma Purana. A Acharya Sampradaya é estritamente genuína. Por conseguinte, deve-se aceitar a Acharya Sampradaya. Caso contrário, todo esforço será em vão. Srila Narottama Das Thakur, portanto, canta: Tandera Charana Sevi Bhakta Sanevasa Janame Janame Raya Ei Abhilasa. Devem-se adorar os pés de lótus do Acharya e deve-se viver na sociedade de devotos. Então, o esforço que se empreende para livrar-se da ignorância, de certo será exitoso. Hare Krishna. Então aqui temos um verso falado pelos semideuses para o Senhor Vishnu presente no ventre de Devaki, que ela está junto com o seu marido Vasudeva, presa, ambos estão presos numa cela no porão de um palácio, que é o palácio cujo irmão dela se apropriou e se colocou como rei, tendo prendido seu próprio pai, Ugrasena, anteriormente. Então ele prendeu o pai, se apropriou do palácio, fez o casamento da irmã, ouviu que o 8º filho da irmã iria matá-lo, prendeu a irmã e o marido, nasceram as crianças, ele matou as crianças, agora vai nascer o 8º filho. Então, os semideuses foram até esse palácio. Foram até a cela do palácio. Quando vocês tiverem a oportunidade de ir à Índia, vocês poderão visitar esse palácio de Kamsa, em Mathura, e descer até lá embaixo mesmo, onde está, e ver onde era a cela que eles ficavam presos. Tudo de pedra, assim, para um olhar de beleza arquitetônica é muito bonito, mas para ficar preso lá dentro não é nada bonito. Então, aqui os semideuses estão falando e já estão apresentando seus pontos de vista a alguns versos. Nessas orações, Uttama Shloka dos semideuses, eles agora estão se referindo a eles, a Vishnu, como o Senhor de pés de lótus que ajudam as pessoas a cruzarem o oceano de ignorância. Isso já foi falado no verso anterior, e Prabhupada cita o verso, um verso falado por Brahma, pelo Senhor Brahma, no 14º capítulo do 10º canto, depois que Brahma
descobre que o menino que ele o menino cujos amigos e bezerros ele havia sequestrado era o próprio Krishna. Quando ele entende que era o próprio Krishna, então ele vai até Krishna com aquela cara de tristeza, de arrependimento e de quem foi pego numa falha grave. Então ele oferece versos em louvor a Krishna. Um dos versos é o que foi ontem citado por Prabhupada e Maharaj leu: Samashritaye padapalava plavam mahapadam punya yasho murare bhavam buddhi vatsapadam parampadam padam padam yadvipadam natesham. Esse verso vai dizer que aquele que se refugia aos pés de lótus de Krishna como seu próprio barco para cruzar o oceano de ignorância, então essa pessoa não vai ter nenhuma dificuldade de cruzar o Mahapada, o grande oceano da existência. Para eles, esse oceano de existência é como Vatsa Padam. Vatsa significa bezerro e Padam, marca de pata. Então a pata do bezerro nem é de uma vaca ou de um tourão, é de um bezerrinho que marca a lama. Fica aquela pocinha e aí chove e aquela pocinha enche de água, como a gente vê no caminho aqui. Então cruzar aquilo não é perigo para ninguém, nem uma criancinha tem problema em cruzar aquilo. Agora, cruzar o oceano de ignorância, cruzar o oceano da existência material, aí sim é perigoso. Então esse verso que foi citado ontem vai dizer que a pessoa não tem nenhuma dificuldade. Também a meta dele é Parampadam. A meta dele é o mundo Vaikunta. E não esse mundo onde existe um perigo a cada passo, o mundo que nós estamos, onde existe um perigo a cada passo. Agora, a meta do devoto é Vaikunta? A gente aprende através do Sikshastaka que nem Vaikunta, a gente quer Goloka Vrindavan. Agora, e onde fica Goloka Vrindavan? Goloka Vrindavan é um planeta de Vaikunta, é a capital. Então, Goloka Vrindavan é um planeta de Vaikunta, está em Vaikunta. Se vocês pegarem o primeiro Srimad Bhagavatam, primeiro canto, primeiro volume, vocês vão ver o mapa e vão ver lá a localização do Mahatattva, a localização dos planetas Vaikunta e com vários planetas, e vão ver a região chamada Goloka Vrindavan, que é o que os devotos aspiram. Então, aqui os semideuses estão dizendo que os pés de lótus do Senhor Supremo são considerados pelos devotos como a árvore dos desejos, Kalpataru, e que aquele que se refugia inteiramente aos pés de lótus cruzam o turbulento oceano da ignorância. Mas é preciso cruzar o oceano da ignorância num barco que tem um capitão. Se apenas tiver o barco e a pessoa não souber capitanear o barco, ela não vai poder cruzar. Então ela precisa aceitar o capitão. É aí que os sábios de Naimisharanya vão se encontrar com Sutta Goswami no Srimad Bhagavatam e vão se aproximar de Sutta Goswami e dizer: nós o aceitamos como o capitão do navio. Não, a tradução está navio, mas é a mesma coisa, da embarcação que vai nos ajudar a atravessar o perigoso oceano da era de Kali. Porque o Bhagavatam é feito para substituir a ausência de Krishna. Substituir Krishna em Kali Yuga.
Depois que Krishna sai desse mundo material, surge então o Srimad Bhagavatam para trazer todo o conhecimento dado por Krishna. Deixa eu ver se eu lembro esse verso que diz que eles aceitam. Esqueci. Mas eles recitam esse verso, um verso no primeiro canto do Srimad Bhagavatam, se dirigindo a Sutta Goswami, como aceitando ele como capitão do navio. Eles aceitam, olha só como fica a analogia. Para cruzar o oceano da ignorância, o grande oceano da existência material, precisa de um bom navio, de uma boa embarcação. Mas para dirigir a embarcação, precisa de um bom comandante. Então, os sábios de Naimisharanya dizem que Sutta Goswami é o comandante. Por quê? Porque Sutta Goswami ouviu de Shukadeva Goswami, enquanto Shukadeva Goswami falava para Parikshit Maharaj, Sutta Goswami estava caladinho, escutando. Então, quando ele foi aceito como o capitão do navio pelos sábios de Naimisharanya, ele contou para os sábios de Naimisharanya tudo o que ele havia escutado de Shukadeva Goswami. Então, isso se chama Acharya Sampradaya, que é o tema que Prabhupada agora traz no significado. Entendem? Então, o tema Acharya Sampradaya que Prabhupada traz no significado está conectado com toda essa história de como é que uma pessoa vai cruzar o oceano da existência material. Ninguém pode cruzar o oceano da existência material sozinho, porque cruzar a nado não é uma coisa tão fácil. E cruzar um oceano a nado, nem o melhor campeão, o maior campeão de natação, conseguiria cruzar um oceano nadando. Então ele precisa do barco e ele precisa do comandante do barco. Então isso é o tema aqui, Acharya Sampradaya. Então, em termos de Acharya Sampradaya, nós temos a Srila Prabhupada como o elo mais próximo de nós. Elo em espanhol é eslavão. Então, o elo mais próximo de nós para que nós possamos seguir Prabhupada e os seus seguidores. Então já estamos com Prabhupada, nós já estamos na 4ª geração depois de Prabhupada. São pequenos elos que vão se juntando a Prabhupada. Nós já estamos na 4ª geração de mestres que vêm descendentes de Prabhupada. E assim, esses devotos que são discípulos e depois se tornam mestres, eles acolhem os devotos novos, instruem os devotos novos e dão então continuidade a Acharya Sampradaya. Todos precisam se tornar acharyas. E para eles se tornarem acharyas, eles têm que receber o conhecimento. Eles precisam receber o conhecimento. E para eles receberem o conhecimento, eles têm que se submeter ao acharya anterior. Por isso, Prabhupada aqui cita o verso Brahmanda Brahmite Kona Bhagavan Jiva Guru Krishna Prasada Pai Bhaktilata Bija. Bhaktilata é a semente de Bhakti. Lata é semente de Bhakti. Semente da trepadeira de Bhakti. Na verdade, Lata é a trepadeira. Bija é semente. Bhakti Lata Bija. Bija é a semente, Lata a trepadeira e Bhakti é a devoção, o processo de Bhakti. Então a pessoa recebe isso depois de que Brahmanda Brahmite Kona Bhagavan Jiva, a afortunada Bhagavan, aquela que é afortunada, que obteve a boa fortuna, aquela diva que obteve a boa fortuna, Bhagavan Jiva, recebe Bhakti Lata Bija
depois de correr toda a Brahmanda. O que é Brahmanda? Brahmanda é toda a manifestação cósmica, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, né? Nasce, cresce, fica adulto, produz subprodutos, filhos, ganha dinheiro, gasta dinheiro, investe dinheiro, constrói, modifica o meio ambiente, às vezes degrada o meio ambiente, né? Destrói florestas, contamina os rios, os mares, os lagos, etc. Mas também, às vezes, limpa tudo isso, entra desenvolve interesse por descontaminar todo o meio ambiente, faz tudo isso e depois morre e nasce de novo. Pode ser dentro desse planeta ou dentro de outro planeta do Brahmanda. E então ela vai e percorre isso. Se ela é afortunada, Bhagavan, se ela é afortunada, então o que vai acontecer com ela? Vai receber prasada, Guru Krishna Prasada, do Guru e de Krishna. Então ela cruza uma esquina e encontra o Harinama, como a corujinha do Duolingo. A corujinha do Duolingo encontrou os devotos num lugar mundano. Ela foi para lá para dançar forró e encontrou o maior kirtan do mundo. E ela então foi lá e dançou e se purificou bastante, né? Agora ela está mais famosa ainda. Mais de 2 milhões de pessoas viram ela dançando com vocês. Mais de 2 milhões de pessoas. Só num site, 2 milhões. Fora isso, dentre esses 2 milhões, aqueles que se espalharam. E a rede de devotos já está comentando no mundo inteiro. Duolingo agora, lá em Caruaru, no Nordeste, o maior São João do mundo, se encontraram com o Duolingo e fizeram a cabeça dela e ela está aqui dançando com os devotos. Bom, então, mas aí ela tem realmente, se ela é afortunada, se a pessoa é afortunada, ela encontra e recebe a Bija. O que é isso? O mantra Hare Krishna. Eu ouvi a melodia que estavam cantando na hora que a Duolingo estava ali no meio, né, na berlinda, ela dançando, todo mundo ao redor cantando. Uma melodia muito bonita, muito forte. Os devotos estavam muito alegres, felizes, todo mundo sorrindo e cantando. Então, aquele era o momento da iniciação de Duolingo. Então, ela estava ali recebendo o Mahamantra. É um tipo de iniciação mesmo. É a primeiríssima, essa Bija. Ela estava recebendo a semente. Foi plantada lá no coração dela. Então, plantada no coração dela, agora ela vai cultivar. Ela vai se tornar o jardineiro para cultivar aquela semente. Como o Dira plantou açafrão e agora tem um monte de açafrão aí, ele viu, ele cuidou tudo, plantou mandioca, plantou amendoim agora sem nenhum agrotóxico, que é uma coisa, morango, amendoim são os que têm mais agrotóxicos, os produtos alimentícios dos que têm mais agrotóxicos, pesticidas e tudo. Então, em modificação genética, de tudo, né? Então, ele agora plantou um aí e agora vamos ter amendoim no Ekadasi, vamos ter açafrão. Então, porque plantou a Bija, a semente original que se expandiu. Então, essa Bija de Bhakti é plantada. Aí a gente vai regar com o regadorzinho, vai regar. Como é a rega? Cantar, se associar com os devotos, praticar sadhana bhakti, comer prasada, claro, né? Comer muita prasada. Então ela vai assim, essa plantinha vai brotar. Ela vai brotar como a semente de Tulasi. A semente de Tulasi, que é dicotiledônia. Tem duas, ela abre em duas e começam com 2 folhinhas.
Aí ela começa diferente do milho, que é uma folha para cima, assim, do açaí, da planta do açaí, das palmeiras, né? Monocotiledôneas. Então ela abre assim duas. Então, uma vai te dar tudo que é auspicioso e a outra vai diminuir todo o sofrimento. Da planta logo as duas primeiras folhinhas de bate, já diminui o sofrimento da entidade viva e já dá tudo de auspicioso. E aí ela começa a crescer, mais folhas, e ela vai em direção aos pés de lótus de Krishna, em direção ao barco. Ela vai crescendo e vai passando por todas as fases, como uma trepadeira, ela se segura aqui, se segura ali, se segura lá, e vai indo, até os pés de lótus de Krishna. Se houver acidentes, alguém cortar essa semente, essa trepadeira, o galho, vai ficar o toquinho, e ela vai ter que de novo crescer ali, para começar tudo de novo. Agora também aqui, o professor de permacultura Atmanivedana, que é agroecólogo formado pela mesma universidade que vocês estão fazendo o curso de permacultura, ele plantou uma semente de bucha, sabe aquela bucha orgânica natural que pode substituir essa verde e amarela, que cria um resíduo terrível para o meio ambiente. Essa bucha que a gente usa. Ele agora plantou um pé de bucha, 2, que é uma trepadeira também. E ontem Pátraca e eu estávamos identificando a saúde do pé de bucha que foi plantado perto das casas onde nós moramos, lá na frente, naquela entrada, no condomínio da água mineral. Então ali a gente foi identificar e viu que ela já se pegou no pé de arame, num arame farpado, se pegou no outro e está lá, forte, subindo com muita força. Em breve vai produzir a semente. As flores dessa trepadeira de Bhakti é Bhava, o aroma, os sinais de êxtase. Não tem raça ainda, não tem fruto ainda. A doçura vem do fruto, o fruto é rasa, é Krishna Prema. Então, dentro dos 9 processos, dentro dos 9 estágios de Bhakti, Maharaj Jamunacharya na aula de ontem falou um pouco sobre isso, falando de Bhava, falou de Ruchi, Asakti, Bhava e Prema, os 4 últimos. Então, nesse processo, quando a Bhakti Lata, a trepadeira de Bhakti, fica adulta, põe uma florzinha. A florzinha é Bhava. Depois não tem doçura, mas depois ela vira um fruto. E aí ela vira o fruto, e aí é Prema, Krishna Prema Bhakti. Então qual o fruto dessa Bhakti Lata Bija que a Duolingo recebeu? O fruto é Krishna Prema Bhakti, amor puro por Krishna. Todo dia a gente fala isso. Então essa é a história de tudo isso. E Prabhupada aqui está falando. Também Prabhupada cita a poesia de Narottama Das Thakur, para trazer um pouco de alegria, além da filosofia apresentada. Prabhupada traz aqui a poesia de Narottama Das Thakur, um dos primeiros sankirtaneiros, primeiras pessoas a distribuir livros, os livros dos Goswamis. Então, aqui ele diz: Tandera Charana Sevi Bhakti Sanevasa Janame Janamehaya Ei Abhilasa. Deve-se adorar os pés de lótus do Acharya e deve-se viver na sociedade dos devotos, associado com os devotos. É muito importante cultivar Shraddha na associação dos devotos. É muito importante desenvolver essa comunicação não violenta, com respeito, consideração, apreciação ao devoto.
a devota, criar uma relação de apreciação entre devotos e devotos, devotas e devotas, devotos e devotas, devotas e devotos, apreciação adequada de acordo com a etiqueta Vaishnava, de acordo com a etiqueta védica, de acordo com a etiqueta ocidental. Tem muitos recursos para nós desenvolvermos uma vida civilizada. Vai viver organicamente, espontaneamente, quem é cabeça dura. A gente pode viver com cultura, a gente pode viver com conhecimento transcendental a respeito das relações interpessoais. E essa cultura vai nos trazer sadhu sangha. E esse sadhu sangha vai nos trazer sat, a verdade, como tema. O tema de sadhu sangha é sat, tópicos a respeito da verdade absoluta. Então, assim, esse é o tema aqui, e vimos tanto o verso como o significado por partes. Claro que poderíamos nos aprofundar muito mais, poderíamos expandir muito mais tudo isso, mas por hoje está bom. Se vocês tiverem alguma pergunta, se o pessoal virtual, do plano virtual, tiver alguma pergunta também. Tem uma pergunta da Sundarangi. Sundarangi, a grande Sundarangi. Ela escreveu: Jai Maharaj, humildes reverências. O capitão do barco é o mestre espiritual ou acharya. E o barco, o que seria? Os pés de lótus de Krishna. Chamar Sritaye Padapala Vaplavam. É o verso que foi citado antes e que eu citei aqui também. Vai descrever isso. Que os pés, aquele que aceitou o barco dos pés de lótus de Krishna. A tradução, Sundarangi, que Prabhupada dá para este verso do capítulo 14 do canto 10 é o seguinte. Verso 58 do capítulo 14 do canto 10. A tradução do verso que diz que devemos buscar o barco dos pés de lótus é a seguinte: para quem aceitou como seu barco os pés de lótus do Senhor, o qual é o refúgio da manifestação cósmica e é famoso como Murari, o inimigo do demônio Mura, o oceano do mundo material, é como a água contida na pegada de um bezerro. Sua meta é Parampadam, ou Vaikunta, o lugar onde não há misérias materiais, e não o lugar onde há perigo a cada passo. Vaikunta significa sem ansiedade. Então, quem sofre de ansiedade, quem tem a natureza muito preocupada, quem foi, assim, teve essa experiência de ser educado como protetor, etc., que desenvolve ansiedade material, que tipo de ansiedade for, tem que ter como meta Vaikunta, e não o lugar onde existe perigo a cada passo. Padam, padam, vipadam. Padam, padam, vipadam. Passo a passo, misérias. Ao contrário, o objetivo é Parampadam, o lugar supremo, que é Vaikunta, o lugar onde não há ansiedade. Obrigado, Sundarangi, por sua pergunta. Hare Krishna. Muito obrigado, todas as glórias a Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada.